Fala, meu amigo, minha amiga, tudo certo? Como é que você tá? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no início, a gente vai criar esse layout incrível com esse efeito interativo Parallax, que ele interage com o scroll, completamente responsivo para celular, qualquer outro dispositivo. Bora para a tela do computador então. Olha só, estou aqui na tela do WordPress. A primeira coisa então, eu já inseri os nossos dois arquivos que a gente vai utilizar. Aqui é o nosso plano de fundo de Maldivas, bonitão, top. E também eu inseri essa escrita aqui. Então isso daqui não é um texto normal, isso é um arquivo SVG. Gustavo, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, você pode utilizar algum programa que você já utiliza de prototipação, de criação de vetores, como o Adobe Illustrator. Acho que o Canva também deve ter isso, mas aqui eu criei isso dentro do Figma. Então, olha só. Dentro do Figma, basta a gente... Eu tenho aqui, ó, esse frame, tá vendo? É um container, ó, com uma imagem dentro, que é a nossa imagem de plano de fundo. Então, se eu apertar o T aqui, né, colocar aqui e escrever Maldivas, olha lá, já tá aqui pra gente. Posso só centralizar e pronto, tá vendo? Tendo esse texto aqui, eu posso exportá-lo, em vez de PNG, como um SVG. Para que a gente possa utilizar esse SVG para mascarar com o CSS a nossa imagem. Então, o que a gente vai fazer lá vai ser o seguinte. É como se a gente fosse mostrar isso aqui dentro do Figma, seria o seguinte, é como se a nossa imagem estivesse aqui por cima do nosso texto, e aí com os dois selecionados, eu iria mesclar os dois aqui, ó. Tá vendo? Com com a interseção dos dois, né? O ponto em que os dois se tocam, que aí no caso só ficaria o texto com essa imagem. Então seria exatamente isso daqui. Só que conforme a gente cresce o texto, aqui para crescer o texto, né? Como ainda é um texto, teria que ser por aqui, ó. Conforme a gente cresce o texto, a nossa imagem ela é mais mostrada, como vocês podem ver. E é exatamente isso que a gente vai fazer, só que com o CSS aqui dentro do WordPress. Então, beleza. Exportou o seu texto aí que você for usar, pode ser um logotipo, pode ser qualquer coisa, qualquer ícone, SVG também. Se você for lá no Flat Icon, tem vários ícones que você pode baixar. Mas aqui, ó, inserir isso daqui. Beleza. Agora vamos criar aqui uma página. Vou vir aqui então em página, adicionar uma nova. E aqui como título da página eu vou colocar Maldivas Parallax. Então aqui, ó, dentro da nossa página, vamos primeiro limpar aqui o nosso canvas, né? Então eu vou tirar isso daqui, vamos vir aqui nas configurações de página. E aqui no layout da página, em vez de padrão, vamos colocar a tela do Elementor. Então vai limpar, vai ficar só o nosso canvas limpo aqui para a gente poder criar. Eu vou vir aqui nesse maisinho, vamos criar então o nosso primeiro container. Igualzinho aqui dentro do Figma, tá? Ó, criamos aqui o nosso container, a nossa div. Aqui, ó, já tá até o nomezinho dele, container. Na largura do conteúdo, eu quero que pegue de ponta a ponta. Então, em vez de encaixotado, vamos trocar para a largura total. Deixa 100% e a altura, eu vou colocar também uma altura de 100% da view height, né? Seria 100% da altura da tela do nosso usuário. Então, VH, ó, sem VH. Ah lá, já está pegando 100% certinho. E aqui agora, eu vou inserir um container aqui dentro, que vai ser o container onde a gente vai criar esse efeito. Por que eu já não crio nesse? Porque eu acho que é mais fácil a gente criar esse efeito dentro de um container específico, porque aí a gente pode inserir outros containers abaixo dentro desse cara aqui. Calma aí que vocês já vão entender. Vamos vir em adicionar um novo elemento. E basta eu dar 2 cliques nesse container aqui, ó. Se esse daqui já está selecionado, eu dou 2 cliques nesse daqui. Ah lá, já inserimos mais um. Esse daqui eu vou renomear de Mask. Você não precisa fazer isso, mas é só para ficar visualmente mais fácil de você entender as coisas aqui. Recomendo que você utilize a estrutura também, só para que a gente possa se organizar melhor com os elementos aqui do nosso layout. Para você ativar, estrutura é aqui, ó. Estrutura. E agora, nessa Mask, vai ser a mesma configuração. Largura total e também aqui eu vou colocar sem VH. Agora nessa Mask, vamos vir aqui no estilo. E aqui no tipo de plano de fundo, vamos colocar clássico e eu vou adicionar a nossa imagem, ó, que já está aqui, beleza? Você pode ver que essa imagem não está otimizada, né? O ideal, sempre quando você for inserir imagens no seu site, coloca ali 100 KB no máximo. Essa daqui não está otimizada. Pode ver que ela está bem grande também. Mas aqui é só para o vídeo, beleza? Colocando essa imagem, eu vou vir aqui na posição, posso colocar centro ao centro, repetir, não repetir, e o tamanho da exibição em cobertura. Ah lá, nossa imagem de fundo bonitona. E agora? Agora,
acabou o que a gente tem que fazer dentro do WordPress. Agora, o que a gente vai fazer é com o CSS. Primeiro, eu vou criar essa máscara que eu falei para vocês dessa forma, só que isso a gente faz com CSS, tá? Então, ó, vamos vir aqui dentro desse mask, que a gente pode vir aqui no avançado. Eu vou dar também uma classe CSS para ele de mask, tá? E esse primeiro container aqui, que é o nosso container py, vou vir também avançado e chamar ele de container. Isso só para que a gente organize melhor os nossos elementos e eles sejam reconhecidos quando a gente for chamar eles no CSS e no JavaScript. O que a gente precisa fazer agora é aqui, ó, no Custom CSS. Se você não está utilizando o Elementor Pro, não vai ter a parte do Custom CSS, mas você pode inserir, ó, se você visualizar a sua página, você pode inserir CSS dentro do editor de tema. Então aqui no personalizar, você vem aqui, ó, no CSS adicional e insere todos os códigos CSS aqui. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal também que fala como você obter Elementor Pro sem pagar o preço da empresa, e isso não é pirataria, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui o que eu vou fazer então? Primeiro eu vou mascarar essa nossa imagem aqui, esse nosso container, com o nosso SVG. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse mask, deixa eu dar um super mega zoom só para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, puxei esse mask, certo? Esse cara aqui, que a gente deu a classe CSS para ele. Você precisa vir aqui no layout e dar essa classe para ele. Beleza. Dada essa classe, eu vou chamá-la aqui. Quando a gente chama a classe, a gente usa um ponto. Dentro desse mask, a gente vai colocar a propriedade que é o mask image. Quem vai ser esse mask image? A gente vai colocar a nossa URL. E agora, como que eu vou saber a URL do nosso SVG que a gente inseriu? Basta você vir aqui, ó, no painel do seu WordPress. E aqui em mídia, vamos procurar aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo vai ter a URL do arquivo. A gente vai copiar essa URL e a gente vai colar aqui. Vamos colocar entre aspas, tá? Uma string. Ah lá. Só da gente fazer isso, olha o que aconteceu. A gente já mascarou a nossa imagem com Maldives. Só que você pode ver que está se repetindo. Então aqui, ó, eu posso colocar também um mask repeat como, acho que é none. Não, aqui no caso é no repeat. Ele se comporta da mesma forma que o background image, background size, background repeat, background position, mesma coisa é o mask. Então aqui, ó, mask repeat, no repeat, ah lá. Só que você pode ver que ele não está alinhado, né? Ele está ficando na parte superior. Como é que a gente vai alinhar isso daqui? Como eu falei, é a mesma padrão, segue o mesmo padrão da propriedade background. Então a gente vai colocar aqui, ó, o mask position e eu vou colocar center. Só de eu colocar center, ah lá. Já ficou centralizado. Só que você pode ver que o tamanho dele não tá bacana. Se for uma tela menor, vai ficar cortado. Então, a gente vai ajustar agora o mask size. Ó, mask size. Qual vai ser esse tamanho? Eu quero que pegue 100% da largura da tela. Ou eu coloco 100%, ou eu coloco 100 VH. Vou colocar 100 VH aqui. Tá pegando de ponta a ponta. Se vocês quiserem uma margenzinha, dá para colocar em vez de 100 VH uns 90. Acho que 90 fica ok. Agora tá responsivo para qualquer tela, ó. Aumentou ou diminuiu, ele cresce junto, a máscara. Tá vendo que top? E se a gente aumentar o tamanho dessa máscara, o nosso plano de fundo vai ficar mais visível. Aí que a gente vai aproveitar e utilizando o GSAP, que é uma biblioteca JavaScript, vamos procurar ela aqui, ó. GSAP, ó. Todos os códigos que eu for utilizar, eu vou deixar para que vocês possam copiar, tá? Eu sempre gosto de ir fazendo junto com vocês e explicando o código, porque não é legal que você apenas copie código. É legal que para você ser um bom profissional, você saiba fazer esses códigos também. Quando algum cliente seu pedir um código, pedir algum layout, alguma animação específica, você vai saber criar isso e você vai cobrar muito bem por isso. Então aqui, ó, vamos selecionar o Scroll Trigger, que é o plugin do GSAP que nos permite criar animações interativas com scroll. Vou copiar aqui. Como eu já falei, pode ficar tranquilo que todos os códigos eu vou deixar para que vocês copiem também. Vamos adicionar um novo elemento e eu vou adicionar o elemento de HTML. Por quê? Com o HTML, a gente vai poder inserir o nosso código JavaScript. É importante que mesmo copiando os códigos, você vai seguindo os passos, porque a gente vai dar classe, a gente vai fazer um monte de coisa, isso aí você vai ter que fazer manualmente, tá? Aqui, então, a primeira coisa é vincular a biblioteca do GSAP, tá vinculada, e a biblioteca do JavaScript. Então, copiei isso daqui, colei ali. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso abrir a nossa tag script. Olha só, esse widget HTML é interessante que ele fique no final da sua página, tá? Porque como a gente está vinculando as coisas aqui também, sempre coloque no final. Então, ele vai ser o último elemento da sua página, para que ele seja lido por último.
Dentro do nosso script, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é a gente registrar o nosso plugin Scroll Trigger. Então a gente coloca GSAP, Register Plugin, acho que é assim mesmo, Register Plugin, e eu vou colocar aqui dentro Scroll Trigger. Beleza. E agora eu vou colocar um GSAP To. A gente vai fazer um efeito nesse cara aqui, ó, que é o seguinte, GSAP To. A gente vai querer aplicar esse efeito a quem? Ao nosso mask, correto? Se é o nosso mask, eu vou puxar ele aqui, ó, mask. E como segundo parâmetro de entrada aqui, vai ser o nosso objeto, que é a nossa animação com o GSAP que a gente vai criar. A nossa animação vai ser o quê? Eu vou aumentar essa máscara aqui conforme eu scrollo a página. Esse efeito aqui, eu só criei porque, olha só, a gente fez lá na nossa comunidade. A gente tem um módulo lá de GSAP, então a gente estava vendo sobre essa propriedade aqui, ó, que é o pin. E aí eu fiz esse exercício prático aqui com os alunos para que a gente possa treinar esse pin e ver para que ele serve. Ó. Então a gente criou esse efeito. Olha lá. É exatamente isso que a gente vai criar aqui. Tá vendo? Isso é através do pin True. Se você quiser aprender tudo isso daqui, do básico até o avançado, não só a parte de código, não só a parte de desenvolvimento sem código com WordPress, outras ferramentas, mas também a parte de design, experiência de usuário, utilizar Figma e Photoshop de forma profissional, inteligência artificial para desenvolvedores, animações interativas, tops como essa, desenvolvimento front-end, back-end, banco de dados e muito mais coisas. Te convido a participar da nossa comunidade Web Hub. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas agora também ela está com uma promoção, tá? Que vai ser válida até dia 23, domingo agora. Mesmo se já passou esse período, você pode entrar. Eu vou deixar o link para que você dê uma olhada aqui na descrição do vídeo. E você pode ver quanto que está o preço. Se você achar interessante, recomendo que você aproveite o preço atual que está, porque a gente está sempre inserindo novos conteúdos na comunidade. Então ela, com o tempo, está subindo o preço, tá? Porque ela vai ficando mais rica em questão de conhecimento, né? Então, consequentemente, sobe o preço. Qualquer dúvida também, você pode chamar a gente no WhatsApp. Beleza? Mas lá você vai aprender a fazer tudo isso daqui, do zero até o avançado. Não tem nenhum requisito técnico para que você faça parte. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar o tamanho dessa máscara aqui. Como que eu vou aumentar o tamanho? Bom, a gente definiu esse tamanho da máscara com o mask size. Então, é ele que eu vou manipular no GSAP. Aqui, ó, GSAP to, vamos lá. Vou puxar aqui ó, o parâmetro no GSAP, que é o mask size. E eu vou colocar, por exemplo, uns 3000 VW. Ó, se eu colocar 20 VW, você pode ver que o nosso elemento ele tá desse tamanho. Se eu colocar 200 VW, opa, calma aí que isso aqui precisa ser entre strings. Perdão, por isso que não tá funcionando. Olha lá, 20 VW fica desse tamanho. Se eu colocar 200, fica desse tamanho. Mas você pode ver que ele não tá mudando de acordo com o scroll, ele só tá indo, porque a gente ainda não colocou um cara que é o scroll trigger. Registramos ele, mas ainda não estamos utilizando. Então se eu colocar vírgula aqui, ó, e agora eu vou chamar ele, ó, scroll trigger, só que esse S aqui agora não é minúsculo, né? Porque é a propriedade, não o objeto agora, que nós estamos chamando. E aqui ele vai aceitar dentro dele um objeto. E eu vou puxar aqui, ó, o trigger vai ser quem vai ficar fixo, quem vai ser o ponto de referência. O ponto de referência nosso pode ser, por exemplo, o nosso container. Lembra que a gente aqui em avançado, a gente deu a classe CSS para ele de container. Então agora a gente vai utilizar isso para colocar aqui dentro do trigger, ó. Quem que vai ser a nossa referência? O ponto container. Vamos lá. A gente pode colocar um pin true para que esse pin true ele vai fazer com que o nosso elemento, que é o container, ele fique fixo enquanto essa animação aqui, ó, de mask size da nossa máscara crescer. Enquanto o nosso container estiver fixo na tela, essa animação ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo de acordo com a rolagem. Para que a gente sincronize a animação com a rolagem, a gente vai colocar o scrub. O scrub, se eu colocar true, já vai funcionar. Para ficar mais suave esse scrub, a gente coloca 1 ou 2. Vou deixar 2 aqui só para a gente ver. Ó, se eu publicar, não sei se já vai funcionar porque a gente ainda não deu um start ou um end. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó, quando a gente rola a página, nosso elemento já está crescendo. E a nossa animação funcionando. Só que eu posso melhorá-la, né? Em vez desse scrub 2, eu vou colocar agora também um start e um end. Esse start eu posso colocar um top, que vai ser quando a nossa animação vai começar. Eu sei que fica meio complexo eu estar falando para vocês esses monte de termos aqui, mas é porque vocês não aprenderam a base. Quando a gente aprende a base, HTML, CSS,
JavaScript. A gente vê que tudo isso daqui é muito tranquilo. Quando a gente aprende com calma, colocando sempre em prática, né, para que não fique só um conhecimento teórico vago, entendendo para que serve cada coisa. Quando a gente aprende na prática, a gente vê que isso é bem tranquilo, tá? Então, não se assuste vendo códigos e tal, porque é algo muito útil, né, para que você evolua realmente profissionalmente. Aqui eu vou colocar um end de, por exemplo, bottom 20%. E eu também vou colocar o markers true. Para que serve o markers true? Para que eu possa ver o que está acontecendo. Você pode ver ó, que aqui ele já criou um end e um start. Esse markers true, ele ajuda a gente a visualizar o que está acontecendo. Ó, então deixa eu tirar o zoom aqui. Vamos colocar um zoom de 100% e eu vou atualizar isso aqui. Atualizei lá. Agora, quando eu scroll a página, ó, você pode ver que quando o end bater nesse end aqui, a nossa animação finalizou. Voltou, a nossa animação está acontecendo, ó. Beleza, voltou. Só que você pode ver que ela está indo um pouquinho para baixo. Deixa eu ver se isso é um bug aqui da nossa pré-visualização. Ó, deixa eu abrir uma guia anônima só para ver. Você pode ver que é só um bug, ó. Aqui está funcionando normalmente. Só que esse zoom, essa escala aqui, esse mask size não está sendo suficiente. Então a gente precisa aumentar mais ainda isso daqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, só para que vocês vejam. Em vez de 200, eu posso colocar, por exemplo, 3000. Como eu já fiz antes esse efeito aqui no código, eu sei que o suficiente para uma tela de computador foi 3000 e o suficiente para uma tela de celular foi 4000. Então, ou a gente deixa 4000 para os dois, que vai funcionar tanto para um como para outro, só que aí o efeito para computador ele vai ficar um pouco mais brusco. Ou então a gente coloca 3000 para computador, que é o suficiente para dar certinho. E a gente coloca 4000 para celular através desse if aqui, ó, dessa condição. Então eu já vou copiar isso daqui, só para que a gente ganhe tempo. Vou colar aqui. Então, ó, a gente criou essa variável, valor mask size, vai ser essa variável que eu vou jogar aqui embaixo, valor mask size. Valor mask size, e aqui já vai funcionar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos visualizar alterações. Agora, quando a gente atualizar, olha lá, a página tá aqui, quando a gente rola, ó, você pode ver aqui, já foi o suficiente, só que esse D aqui, ó, esse círculozinho do D, ele tá impedindo a gente de ver essa imagem certinha. Então, além da gente aumentar o mask size, a gente poderia jogar um pouquinho pro lado essa máscara. A gente no CSS, lembra que a gente centralizou essa máscara aqui, ó, se a gente for aqui no CSS, olha lá, ó, a gente colocou o mask position center. Só que agora a gente vai ter que jogar só um pouquinho para o lado esse mask position. Então, além do mask size, aqui ó, dá um zoom para que vocês vejam melhor. Além do mask size, eu vou colocar aqui o mask position. O padrão, que é o que está acontecendo, é o center, tá? Que é o 50%, 50%. Center é 50%. Center. Esse é o eixo horizontal, e esse daqui é o eixo vertical. O eixo vertical eu quero que se mantenha no centro. Eu vou querer mexer um pouquinho no eixo horizontal. Porque em vez de dar o zoom certinho nesse círculo aqui do D, eu quero que ele dê o zoom um pouquinho pro lado. Ó, se der o zoom mais pro lado, esse círculo aqui do D, ele não vai ficar na frente. Aí vai ficar certinho só a nossa imagem. Se eu colocasse, por exemplo, aqui ó, 20%, o nosso zoom seria na esquerda aqui do nosso SVG, olha lá, ó. 20% center. Opa, aqui faltou a vírgula. Faltou a vírgula, publicar. Agora, quando eu der o zoom, você pode ver que ele, além de dar o zoom, ele vai também pro lado, ó. Só que assim tá indo muito pro lado, não fica interessante. Então eu vou colocar um pouquinho para lá do D. 50% é o centro, vou colocar uns 53%. Vamos ver se já funciona. Não lembro se 53% era o certo. Ó, olha lá. Agora você pode ver que deu certinho, tá vendo? Ele pegou na perninha aqui do D. Se você estiver colocando um outro SVG, você vai ter que achar algum lugar desse seu SVG, desse ícone, que você consiga ver a imagem da melhor forma possível. E agora, se você quiser inserir algum outro texto, alguma outra coisa, aparecendo aqui, ó, igual a gente fez aqui, né? Surgindo esse texto, a gente pode fazer. Esse foi o bom da gente ter colocado esse mask dentro do container. Agora, ó, selecionando esse container de novo, eu posso vir aqui, adicionar um novo elemento. Vamos adicionar um novo container. Esse container aqui eu posso até chamar ele de content, que ele vai ser o conteúdo. Eu posso colocar texto, imagem, o que eu quiser. Ou então eu posso criar, é claro, né, o restante aqui da nossa página aqui para baixo, criando
novos containers e outras seções da página. Vou criar esse content aqui. Dentro desse content, ó, com ele selecionado, vou adicionar aqui um título. Esse título vai ser, então, colocar só de exemplo aqui, ó, Web Hub, que é o nome da nossa comunidade, top. Vou colocar a cor branca. Aqui tá meio ruim de ver, né? O Web Hub tá onde? Acho que ficou ali embaixo. É que tá com super zoom aqui, pessoal. Tá bom, mas acho que ele tá ali embaixo. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, um tamanho de fonte de uns 20 VW, só pra ver onde que ele tá. E eu vou colocar aqui a cor de branco mesmo, pode ser. Esse content, vamos colocar ele em posição absoluta para que ele fique por cima aqui do nosso mask, né? Normalmente, como é que tá? Tá o mask, o container mask por cima e o container content por baixo. Se eu colocar o content em posição absoluta, eu posso colocar o content por cima desse mask. Então, eu vou vir aqui no content. Em avançado, eu vou colocar aqui, ó, position absolute. Ah lá, ó, você pode ver a perninha aqui do E, eu acho, do Web Hub. Já tá aqui, ó. Porque tá branco, aí não tá dando bem pra ver isso daqui. Aí, ó, tá ali. Eu vou colocar a fonte aqui desse título. 20 VW acho que foi muito, né? Vou colocar uns 14 e a fonte Poppins. E agora, só para dar um charme, embaixo ali eu vou colocar também um texto. Olha lá, adicionamos um texto. Vou colocar aqui, ó, a comunidade mais completa de desenvolvimento web. Top. Desenvolvimento web. Vou colocar uma corzinha branca aqui, vou aumentar um pouquinho esse tamanho, colocar em VW também, os dois. VW acho que já tá bom. Vamos só visualizar isso aqui, só para que vocês vejam como é que tá ficando isso aqui. Ó, deixa eu atualizar essa página aqui. Ah lá, rolei a página, olha só, nosso textinho tá aqui. Tá em posição absoluta, ele tá no centro, na horizontal, só que não tá na vertical. Para ficar no centro, aqui no content, ó, tá absoluto. Eu posso colocar ele, se eu quiser, na esquerda. Já era para estar na esquerda, na verdade, né? Não sei porque que não tá. 0. Ele tá com algum padding, alguma coisa? Deixa eu entender aqui, ó. É porque esse container aqui, ó, esse content, eu esqueci, foi mal. Eu esqueci de colocar ele aqui no layout em largura total também, por isso. Agora já vai ficar certinho. E aqui eu vou colocar, ó, para que ele fique na esquerda, só que não colado, vou colocar uns 40 pixels, ó. Ele tá aqui. E eu vou querer que ele fique, por exemplo, 20%. 20% aqui, ó. Mais ou menos assim. Daria pra a gente colocar ele também no centro, na vertical. Como é que faz isso? Aqui eu vou colocar 50%. E aqui agora no transform, né? No transform de deslocamento, aqui eu coloco menos 50%. Isso serve para você centralizar as coisas, tanto no eixo vertical como no horizontal. Só fazer a mesma coisa. Ó, agora quando a gente rola a página, você pode ver que o nosso Web Hub tá ali. E se eu quiser que ele só apareça depois? Bom, aí entra o JavaScript, o GSAP, novamente. Eu posso vir aqui, ó, nesse content, no layout, eu vou colocar aqui que o nome dele é content, a classe dele é content, e em cada título desse daqui, eu vou dar uma classe, por exemplo, text efeito, tá? TXT efeito. Vamos colocar essa classe nesses dois camaradas aqui, ó, nesses dois caras, coloca nos dois para que o efeito pegue nos dois. No HTML, o que eu vou fazer? Já temos o primeiro GSAP2, eu vou colocar mais um GSAP2 para a gente criar mais um efeito. Deixa eu dar um zoom, ficar melhor para vocês verem. Vai, outro GSAP2. Só que agora, quem que vai ser o nosso elemento que eu vou querer animar? Vai ser o nosso text efeito. Show de bola. Vamos abrir, opa, efeito. Vamos abrir de novo o nosso objeto. Aqui, agora eu não vou querer mais mexer com mask size, mask position. Eu vou querer que eles fiquem transparentes inicialmente e que eles surjam depois. Então, a opacidade deles, ó, opacity inicial vai ser 0. Só que então não vai ser GSAP2. Ele não vai para uma opacidade 0. Ele vai vir de uma opacidade 0 e ele vai para uma opacidade 1, que era o padrão. Então, em vez de GSAP2, vai ser GSAP from. Opacidade 0. O que mais? Daria para eu colocar um Y também para que ele surja um pouquinho de baixo. Vou colocar um Y, por exemplo, 20. E agora, novamente, o nosso scroll trigger. Eu vou copiar aqui só para ser mais rápido. Scroll trigger, quem que vai ser o nosso trigger? Agora pode ser o próprio content, ó. O container content. Vai ser o container content. O pin vai ser true. Ele vai ficar fixo. Agora não precisa mais. Posso tirar. O scrub, eu vou colocar 1 para que fique de boa.
E esse Start End, não lembro se assim já tá bom. Eu vou só tirar o Markers True. Vamos ver se assim vai funcionar. Senão a gente vai precisar customizar esse Start e esse End aqui, ó. Vou publicar. Vamos visualizar alterações. Ó, deixa eu tirar o zoom aqui, 150. Deixa eu atualizar de novo a página. Ah lá, Maldives, você pode ver que agora a gente não tá mais conseguindo ver o texto, ó. Conforme a gente scrolla, ah lá, WebHub. Comunidade mais completa de desenvolvimento web. Muito top, né? Se você quiser que esse título, ele surja um pouquinho antes do texto, né? Que os dois não surjam no mesmo instante, daria pra gente colocar aqui uma propriedade no GSAP, que é o famoso stagger. Stagger, que é o escalonamento, de, por exemplo, 0.4. Dessa forma, um surge primeiro e depois de 0.4 segundos, o outro vai surgir também. Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha só, atualizei. Ah lá. Fui. Ó, você pode ver que surge um, depois surge o outro. Ó que top. É responsivo para celular? Completamente. Vamos ver aqui se é responsivo, ó. Olha lá. Tá vendo? Completamente responsivo para celular. Só que para celular, claro, a gente customizaria isso daqui. Não quero que esses caras para celular eles fiquem no centro. Então para celular aqui, ó, vou mudar para celular. Não quero que eles fiquem no centro. Eu quero que, por exemplo, eles fiquem 10% só. Vou colocar 40% ou 30%, sei lá, vou colocar uns 30. Então, eu quero que eles fiquem mais ou menos ali, ó. E vai ficar na esquerda, só que é na esquerda de uns 20 pixels, mais ou menos. Vou publicar, eu posso também aumentar um pouquinho o tamanho desse título aqui. Em vez de 14, vou colocar 18 VW. Publica. Vamos ver isso aqui para celular, como é que fica. Olha lá. Top demais. E é só você criar o restante da sua página, os containers para baixo, não vai prejudicar em nada. Se esse vídeo te ajudou, eu peço por favor você curta, comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver qualquer dúvida também, eu te ajudo como eu puder. Considere, como eu falei, entrar para WebHub, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para a sua carreira profissional. Qualquer dúvida você pode chamar a gente, se inscreve no canal, a gente traz conteúdo de qualidade aqui toda semana. Muito obrigado e até a próxima, tamo junto.